Olá, Deus abençoe a tua vida. Vamos mais uma vez mergulhar nas Escrituras. O que você tem lido aí nos últimos dias? O que você tem buscado de Deus? Entendimento quanto à sua palavra. Eu gosto muito de uma perspectiva que o profeta Jeremias me entrega. No capítulo 1, versículo 10 e 11, você vai perceber que existe uma expectativa de Deus sobre aquilo que você enxerga. Na verdade, Jeremias 1, 11 e 12. Corrigindo aqui, 11 e 12. Olha que interessante. Vamos lá direto à palavra, porque eu sei que o que interessa para nós aqui, quando a gente para um pouco aqui para poder experimentar de Deus, é o conhecimento da palavra. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Olha que interessante. Você já parou para pensar que Deus se interessa com aquilo que você está vendo? Porque a verdade é que não é só o que eu vejo, mas a perspectiva que eu estou vendo. E tudo para Deus tem sentido. Às vezes você tem um sonho, não faz muito sentido. Você tem uma visão, não faz muito sentido. Mas vamos lá o que Jeremias responde. Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Interessante, né? Aí no versículo 12, Deus vai e diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque velo sobre a minha palavra para cumprir. Se você olha o texto, você fala assim: peraí, mas o que uma coisa tem a ver com outra? Quer dizer que você viu a vara de amendoeira e você diz: não, você viu correto, você viu bem. A verdade é que a gente tem hora que nós queremos dar uma maquiada na visão, ou seja, queremos passar algo a mais, né? Queremos tentar trazer sentido para a visão. Jeremias viu a vara de amendoeira e ele falou o que ele viu, porque na verdade Deus está interessado em saber o que você está vendo. E não exatamente quando nós queremos florear, né? Queremos melhorar a visão. Fale o que você está vendo, porque a medida ou a perspectiva do que você vai ver, Deus vai falar com você. Aí ele disse: Jeremias, você viu bem, uma vara de amendoeira, sim, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir. Aqueles que têm um pouco mais de curiosidade, dá uma olhadinha depois na palavra amendoeira, que é shaked em hebraico, e na palavra velar, ou velo, né, que é shakad. Na verdade, ele faz um jogo de palavras. Quando a gente utiliza um pouco, né, sobre manga da sua camisa, ou sobre a manga, que é a fruta, a gente usa uma mesma palavra para coisas completamente diferentes. Na verdade, Deus aqui ele faz esse jogo de palavras. Ele está primeiro entendimento, calma que a gente vai abrir isso aqui mais, calma aí. Ele está dizendo: olha, assim como você viu a amendoeira, a vara de amendoeira, eu velo sobre a palavra. Agora é interessante porque o que teria a ver esse texto com Deus velar a palavra? Você sabe que a palavra velar é uma coisa do velório, você está ali olhando até se cumprir, você vai, né, para um momento de velório, normalmente você vai ficar até enterrar. É o encerramento, é o final, é o grande finale. Você sabe que dali para frente não tem mais nada para fazer. Então aqui a gente vai ver alguns aspectos que Deus está falando com Jeremias e falando conosco. Primeiro ele faz esse jogo de palavras no hebraico que eu acho muito interessante. Porém, você vai perceber que a vara de amendoeira, ela lembra exatamente quando Deus ele faz florescer a vara de Arão no meio das outras varas. Quando Deus havia escolhido um líder, um sumo sacerdote, o povo duvida, então Deus manda fazer o quê? Coloca 12 varas, e a vara que florescer será o meu escolhido. E foi a vara de Arão que floresceu, cuja vara ficou por anos dentro da Arca da Aliança, como um sinal de quando Deus escolhe, ele respalda, ele realmente confirma. Então ali você já percebe quando ele diz: eu velo sobre a minha palavra. Agora é interessante também, porque a amendoeira, ela tinha um princípio de que quando você vê a menorá de 7 pontas, você vai perceber o seguinte, que uma delas, né, que faz parte da estrutura da visão de Israel, ela tem em cada um dos braços dela amêndoas. 3, 3, 3. Depois, mesma coisa nos 6 braços. E depois, no último braço, são 4. E na verdade são 22 amêndoas. Aí você diz: mas o que esse texto tem a ver com essa questão? É que o alfabeto hebraico ele tem 22 letras. E do Aleph ao Tav, que é a primeira e a última letra do alfabeto, Deus está dando um recado para o profeta: viste bem, porque eu velo do Aleph ao Tav, ou seja, eu cumpro a minha palavra do início ao fim.
Oh, glória a Deus! Faz sentido para você ou não? Eu olho esse texto, ele me anima, sabe? Porque eu sei que Deus faz. Até porque quando Deus está falando, Ele não está comunicando, Ele está criando. A questão é o nosso tempo com o tempo de Deus, é o nosso cronos com o aionos de Deus, com o kairos, né, que é o tempo do sobrenatural. Agora entenda uma coisa, se Deus quando está falando já está criando, é que aquilo que Ele me prometeu, Ele já cumpriu. A questão é que eu não cheguei no meu tempo ainda, pode ser um tema para outro dia, mas vamos ver o que está acontecendo aqui. Então eu já vi dois aspectos dessa perspectiva, da visão de Jeremias, porque o resumo dela é que você viu bem, e eu velo sobre tua palavra. Velar e a palavra amendoeira são palavras similares. Segundo, a vara de Arão florescer significa Deus fazendo florescer no meio de outras. Mas tem uma questão cultural em Israel, que é exatamente todas as festas bíblicas. Existe a festa da árvore, a comemoração da árvore. É interessante porque quando chega o inverno, as árvores secam. Você acredita que é fantástico que quando entra o tempo do inverno, aquele período onde todas as árvores estão secas, não tem sinal nenhum de fruto, ainda antes do inverno acabar, a primeira árvore que floresce em Israel é a amendoeira. Então Deus está dizendo, você viste bem, porque para muita gente ainda é inverno, para muita gente ainda não tem sinal, mas antes do tempo, a minha palavra vai cumprir sobre a tua vida. Talvez no tempo onde as pessoas olham para um lado e o outro e não vê fruto, não vê folha, não vê perspectiva, mas a tua árvore ainda floresce até no meio do inverno, se for necessário. É Deus declarando sobre a tua vida, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. Só que enquanto Jeremias diz isso, enquanto Deus fala isso com Jeremias, onde que estava a palavra, o bará de Deus? Onde estava o logos de Deus, o rema de Deus, o querigma de Deus? Onde estava a palavra revelada de Deus? No céu. Essa metáfora que eu trago a você, é claro que Deus está em todo lugar, é claro que Cristo se revela no Antigo Testamento, mas o que eu quero te mostrar é que a palavra que ele está dizendo que vai velar por ela está do lado dele, porque é por Jesus que ele criou. No princípio era o verbo, você vê João falando a respeito da criação, que o verbo estava com ele. Então a questão é que o verbo estava ao lado do Pai. E ele está dizendo, eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. Agora pensa comigo, essa palavra teve que descer, ela teve que viver na terra. Eu não estou aqui exagerando. É só você ler João capítulo 1, versículo 1, no original grego, você vai ver que ali está falando do princípio era logos, era o verbo, e o verbo se faz carne e habitou. Ele vem no versículo 14, né? Mas tanto 1 quanto 14, ele vai revelando essa ação do verbo encarnado, do verbo de Deus na terra. Então olha bem, vamos lá comigo. Quando Deus está velando pela palavra, Ele está velando pelo Filho. Quando a palavra desce, Ele está velando pela palavra. Jesus passa e vê o enfermo, a palavra cura. Jesus passa e ressuscita Lázaro. Aonde a palavra está, Deus está com os olhos na palavra, porque ele disse, eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Então ali veio que a palavra de Deus na terra, Deus está olhando, Deus está vendo o próprio verbo dele se cumprindo. Jesus é a palavra que se cumpre. Mas você me levou para outro ambiente. Sim, esse é o meu interesse, eu estou trazendo você lá do texto, levando você lá para o Novo Testamento. Agora Jesus é a palavra morreu, então ele velou pela palavra. A palavra se cumpriu. A palavra ressuscitou. Jesus ressuscitou. A palavra subiu aos céus na sua ascensão e sentou-se à direita do Pai novamente. Só que agora não ficou lá mais, porque ele disse que mandaria para nós o Paracletos, o Consolador. Quando o Espírito de Deus veio sobre a terra, ele veio como línguas de fogo.
porque a palavra de Deus veio para a terra. E sabe para onde ela entrou? Dentro de você e dentro de mim. Sabe onde estão os olhos de Deus agora? Aqui, ó, aí em você. Porque Ele está velando pela palavra dele dentro de você. E Ele vai ficar com os olhos em você como ficou com o filho até se cumprir. Ele vai estar com você até toda a verdade da profecia de Deus se cumprir sobre você. Apóstolo, desenhe esse negócio aí que bugou a minha cabeça aqui. É só você ver de novo, e de novo, e de novo. Eu tenho certeza que você vai entender o princípio de Jeremias capítulo 11 e 12, quando ele tem uma visão da amendoeira e Deus disse, viste bem, porque exatamente na visão que ele teve, Deus estava realmente vendo a palavra do Senhor se cumprindo, ele dizendo, eu velo sobre minha palavra para que se cumpra. Tá bom assim? Que Deus abençoe você. Claro, nós vamos encontrar sempre aqui, porque se você quer palavra e palavra que transforma, vem cá, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus vai transformar a sua vida. Deus abençoe e até o próximo.